Aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, você saiu de casa hoje para o último culto do ano, aleluia. Quero louvar a Deus, os irmãos da nossa amada videira de Nova Santa Rita estão aqui, obreiro Evandro. Glória a Deus, que bom que vocês vieram, aleluia. O obreiro falou assim, vou deixar o pessoal hoje meio livre, o pessoal é crente lá mesmo, hein? O pessoal quer culto. Glória a Deus, aleluia. Isso, continue assim, com fome de Deus. Quem tem fome de Deus será saciado. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Está diferente aqui desde a última vez que você veio, eu acho. Mudou bastante coisa. Daqui um mês vai mudar mais ainda. Botar um ar-condicionado. Um passarinho verde me contou que vocês já estão lá, um arzinho gelado. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Eu só creio sentindo, então convence o pastor para me levar para pregar uma hora dessa. Ele já falou que vai me levar um dia desse. Só o ano que vem agora, esse ano não dá mais. Mas o ano que vem eu apareço por lá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração e queria dizer para você, o ano está chegando ao fim, né? Foi um ano de muita tribulação. Essa é a verdade. Você que é aqui de Canoas, de arredores, você sabe que o nosso ano começou com uma palavra profética, o ano das portas abertas. E com certeza você recebeu muitas coisas de Deus. Nós, particularmente como igreja, eu falo Videira Canoas, nós passamos por tribulações bem significativas. Algumas pessoas nos deixaram nesse período, algumas pessoas ficaram com medo. Eu entendo isso. O que aconteceu na nossa cidade é inédito, nunca havia acontecido. Nós tivemos uma enchente que foi catastrófica, né? Que até agora a nossa cidade não se recuperou ainda. Ela está num processo. E nós, como igreja, sentimos isso. Mas eu louvo a Deus, porque nós temos uma igreja de homens e mulheres valentes, que não retrocederam. Nós abrimos esse prédio aqui para receber 210 pessoas que moraram aqui 60 dias. E para essas pessoas nós servimos café da manhã, almoço, café da tarde, janta, durante esses 60 dias. Nós começamos sem dinheiro, nós terminamos sem dinheiro, mas estava tudo resolvido. Deus nos proveu tudo o que nós precisávamos, desde colchão para dormir, roupa de cama. Deus, Ele é o Jeová Jirê, é o Deus provedor, e Ele proveu. E nós não poderíamos terminar esse ano sem falar sobre isso. Por quê? Porque quando nós olhamos para alguns números na nossa vida da igreja, parece que nós não avançamos. E é verdade, na verdade houve um decréscimo. Nós perdemos algumas pessoas que foram embora para outros estados, para outros lugares, mas muitas outras novas vieram para a glória de Deus. E sabe o que eu tenho percebido? Essas pessoas novas que têm chegado, elas já pegaram o nosso coração, o nosso jeito de ser igreja. E eles estão, eu acompanho as células, vejo os irmãos novos que chegaram, envolvidos. Eu louvo a Deus por isso. Nesse exato momento as nossas células estão cheias, né? Muitas pessoas, agora em março, nós teremos as multiplicações das nossas células. E nós vamos ter aí pelo menos mais 5 a 6 células novas que vão se multiplicar. Isso quer dizer o quê? Mais 5 líderes novos ou 6, mais 5 novos anfitriões ou 6, que nós vamos ter uma equipe maior. E assim nós vamos crescer. Né? Nós estamos perseguindo um alvo para o ano que vem. É chegarmos a 300 jovens e adultos. E é possível? É. Nós estamos num tempo oportuno. Esse é um alvo que nós estamos perseguindo há muito tempo. Mas 2025 é o ano da restituição. Por que eu te falei de perda? Pastor, parece uma notícia triste? Não é. Porque só pode ser restituído quem perdeu. E quem perdeu a restituição pelo menos é de 2. Então, quanto você perdeu, no final das contas, você vai sair no lucro, porque Deus, Ele é o Deus que restitui pelo menos 2 vezes. No Velho Testamento é 2, mas no Novo é 4. Porque quando Jó perdeu tudo, a restituição de Deus foi em dobro. Jó recebeu o dobro do que tinha. Então ele se tornou muito mais próspero, teve uma família muito maior, e tudo foi restituído. Mas aonde que está as 4 vezes do Novo Testamento? Zaqueu.
Zaqueu, quando Jesus vai na casa dele, o que ele diz? Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Você está na velha ou você está na nova? Nós estamos na nova aliança. Então é pelo menos 4 vezes mais a restituição. Você está pronto para ser restituído? Eu estou. Eu estou porque é o seguinte, eu já fiz a soma, eu sou da matemática. Se nós formos restituídos 4 vezes mais do que perdemos de pessoas, nós passamos do 300. Então eu estou crendo nessa palavra, eu vou me agarrar nela, é com ela que eu vou até o final de 2025. Amém? Mas eu queria mostrar para você que quando a gente vê é melhor. O que foi para nós esse ano, lá no começo, e tem respingado até agora. Alguém apaga as luzes para nós, por favor? Eu vou passar um vídeo aqui para você ver. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, Aleluia, glória a Deus. Nós tivemos grandes desafios nesse período, mas eu quero dizer para você que foi uma experiência fantástica. Deus nos deu uma oportunidade de se colocar no lugar de pessoas que nós nunca nos colocaríamos se não tivesse passado por isso, não tivesse abrido esse prédio aqui para receber todas essas pessoas. Nós nos tornamos mais humanos, nós nos tornamos mais espirituais, por que não? Porque experimentamos de uma fé que rompeu barreiras. Só para você ter uma noção, o nosso barco da igreja com os irmãos aqui, nós salvamos mais de 450 pessoas das águas. Foram 450 pessoas que foram tiradas lá de dentro. Aqui nós comportamos 210 pessoas, fora a nossa equipe que estava trabalhando aqui para servir esse povo. Eu quero dizer que eu me sinto, ao término desse ano, um pastor alegre pela igreja que tem. Porque nós abraçamos uma causa que era muito maior do que nós. Não tínhamos condições de abraçar e nem abrir a porta para receber esse povo. Mas contra tudo e contra todos e contra todas as expectativas, nós decidimos abrir as portas. Sabe o que aconteceu? O sobrenatural. Quando você é guiado por Deus e obedece o Espírito, mesmo com coisas que vai além do que você pode fazer, Deus te surpreende.
nós somos surpreendidos. Eu quis começar hoje essa palavra com esse vídeo, porque ele nos remete muitas coisas. Nós plantamos muitas sementes em pessoas que estavam aqui. Em 2025, nós vamos colhê-las. Nós vamos ter uma grande colheita. Se prepare. Nossas células não vão suportar, já não estão suportando, mas não vão suportar a quantidade de gente que vai chegar. E nós vamos, sim, dar um testemunho para essa cidade de um povo que estende a mão. Sabe qual é o maior testemunho que demos aqui? Estender a mão sem olhar quem é que estava precisando. Não sabíamos, as pessoas que estavam aqui, 70%, nunca foram membros da nossa igreja e nem irmãos. Tivemos aqui que apartar brigas, tivemos aqui que baixar a cabeça com um revólver na cabeça, coisa que às vezes muita gente não sabe. Eu fui ameaçado de morte 3 vezes aqui nesse abrigo. Pessoas vieram com armas aqui, o cara chegou a apontar na minha cabeça. E eu aprendi que eu venci o medo há muito tempo. Eu não tenho medo de morrer. Sabe por quê? Porque aquele que é eterno habita em mim. Ele habita em você também. E sabe o que acontece? Nós vivemos experiências que dá para botar. Eu vou escrever um livro um dia sobre isso. Não sei quando, mas um dia eu vou escrever. Contando as histórias que ninguém sabe que aconteceu aqui nesses 60 dias. Mas nós tivemos a oportunidade de marcar crianças, jovens e pessoas mais velhas. Com o amor, o verdadeiro amor de Jesus. Porque qual que é o amor de Jesus? É fazer o bem sem esperar nada em troca. É servir quem até nem merece ser servido. E foi isso que foi feito aqui. Eu louvo a Deus por isso. E só por isso eu digo que nós terminamos esse ano de 2024 com uma grande vitória. E nós permanecemos aqui esperando a grande colheita. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com você então uma palavra. Nesse mês de dezembro nós estamos ensinando sobre finanças. Por quê? Hoje provavelmente vai ser a última palavra desse período, desse tema. Nós falamos sobre isso porque, primeiro porque é o mês da oferta das primícias. E esse ano, as nossas ofertas das primícias são 100% direcionadas para o ar-condicionado. Você sabe que está quente aqui. O nosso alvo, então, é colocar 4 máquinas de ar-condicionado de 60 mil BTUs. 2 ali, uma aqui desse lado e uma aqui atrás, que o pregador também merece. Esse não merece, mas é a graça. E aqui isso já vai ficar bem gelado aqui, já vai ficar bem bom. Que é o que, na verdade, o que falta para nós hoje, para que essa parte do prédio fique legal. Depois nós temos os projetos lá de fora que já estão inscritos. Nós vamos fazer todo um mezanino ali para os banheiros, vamos construir mais 2 banheiros, porque vai chegar mais gente, então nós precisamos já nos preparar. Pastor, quando é que as obras acabam? Essa é a pergunta do obreiro Jonas. E ela vai acabar. Provavelmente quando Jesus voltar. Porque um prédio desse tamanho, daqui a um pouco nós vamos querer quebrar essa parede, sim ou não? Então nós precisamos reformar a parte de lá todinha. E aí nós vamos indo. Mas nós vamos ter muito mais gente para ajudar. Amém? E nós vamos crescer. Então, não foque muito em acabar projeto, vai sempre ter. Porque se o dia que acabar projeto, nós paramos de ser igreja. Nós precisamos cada vez mais melhorar para quem? Para você. Então, por que o ano que vem não chega a dezembro do ano que vem? Nesse mês que nós estamos hoje, do mês que vem, você vai estar sentado em cadeira almofadada. Essas cadeiras de plástico aí, nós vamos consumir com elas. Vai ser cadeira almofadada, poltrona, para você sentar e ficar confortável, não sentir dor nas costas, o pessoal de mais idade, sentar confortável. Então, tudo isso vai acontecer. Ar-condicionado, cadeira almofadada, depois nós vamos para a próxima reforma. Por que eu estou te falando isso? Porque vai ser você que vai ofertar. Deus vai colocar na sua mão. E não é um privilégio poder ser abençoado para abençoar? E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Então, os nossos ar-condicionados já está feito o processo de encomenda, já está feito o orçamento, falta um pequeno detalhe só, fazer o pagamento. Mas é só um detalhe. Então, pastor, já tenho dinheiro? Na nossa mão ainda não. Mas na sua, se não tiver, vai aparecer ainda essa semana. Porque Deus vai dar, nós estamos orando por oferta das primícias, amém? Eu dei um exemplo aqui alguns meses atrás, algumas semanas atrás, eu acho. Que você deveria orar e buscar de Deus. Foi o obreiro Jonas até que falou sobre isso. Porque é um privilégio ser um canal de Deus. Você saber que tudo que está sendo feito aqui, você é um participante. Então Deus quer te abençoar.
para que você seja uma bênção. Percebe o que eu falei primeiro? Deus quer te abençoar para que você seja uma bênção. Você nunca pode dar nada para Deus que Deus não tenha te dado primeiro. Então, primeiro Deus te abençoa. Depois, você é um canal. Deus não arranca nada de ninguém. Amém? Então, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é prosperidade com propósito. O tema da palavra está lá em João, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 5. João, Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 1 ao 5. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, guarde esse nome, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Deixa eu só te mostrar o cenário aqui dessa passagem. O Senhor Jesus gostava muito de ir em Betânia. Betânia, a palavra Betânia no original é casa de aflição. Betânia é casa de aflição. Jesus gosta de estar na casa de aflição. Por quê, pastor? Porque quando ele chega, a aflição acaba. Quando Jesus chega numa casa que está debaixo de aflição, essa aflição vai embora. Porque Jesus, ele é a alegria plena que todo mundo precisa. Então, nós vemos aqui Jesus se direcionando no dia, que dia que era? No dia 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa foi o dia em que Jesus morreu. Foi no dia da sua morte. Então, 6 dias antes, ele foi para Betânia, onde estava Lázaro. Quem é Lázaro? A Bíblia explica, aquele que ressuscitou depois de estar morto 4 dias. Só para você ter noção, a casa de Lázaro era muito visitada. Todo mundo de todas as regiões queriam lá ver ele, porque ele era o cara que depois de 4 dias Jesus havia ressuscitado. Mas esse Lázaro, ele também estava com Marta, que estava servindo, sua irmã, e também ali estava Maria. Marta servindo. O que Lázaro estava fazendo? Nada. Sentado à mesa. Porque Lázaro não precisa fazer nada mesmo. O cara que ressuscitou depois de 4 dias morto, ele só precisa estar no lugar para o povo vir. Marta estava fazendo o seu papel. Trabalhando. Marta é mais braçal. Mas Maria, de repente, pega um vaso, um perfume, e lava os pés de Jesus. Para você entender, era costume daquela época, quando alguém chegasse na casa, na porta de entrada tinha uma bacia, uma jarra com água e uma toalha. Porque naquela época não tinha asfalto, era poeira, o transporte era completamente animal. Então o que acontecia? Os animais não tinham banheiro, eles faziam suas necessidades no caminho. E o pessoal usava, alguém mais bem financeiramente, uma sandália. Mas quem não tinha muito andava a pé. Então era mistura de terra com cocô de vaca, de cavalo, de tudo que é bicho, nos pés do sujeito. Ele chegava, por que estava a bacia ali? Porque tinha um servo pronto para lavar os pés deles. Jesus chegou nessa casa e não teve os seus pés lavados no começo. Mas Maria, então, ela faz o quê? Ela derrama o perfume. A Bíblia faz questão, nada na palavra de Deus está aqui por acaso. Por isso que ao estudarmos a palavra, nós precisamos nos atentar aos detalhes. Nada está aqui por acaso. Então, Lázaro estava sentado, Marta servia, e Maria, então, tomando esse bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor
enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu de todo o perfume. O que aconteceu imediatamente? Um dos discípulos de Jesus falou assim: que desperdício. Que desperdício. Se nós pegássemos esse perfume e vendêssemos, daria uns 300 denários. E nós ajudaríamos muitas pessoas pobres. Quem que falou isso? Judas. E aqui no versículo deixa claro, aquele que ia trair Jesus. O que é 300 denários, pastor? Lembra os trabalhadores da vinha? Quando o Senhor sai para buscar trabalhadores para um dia de trabalho, quanto que ele ofereceu? 1 denário. Então, 1 denário era o salário de um dia de trabalho. 300 denários era o salário quase de um ano de trabalho. O que aquela mulher fez? Ela derramou um perfume sobre os pés de Jesus, que equivalia a um salário de quase um ano inteiro de trabalho. Judas ficou maluco. Por quê? Ele que carregava a bolsa do dinheiro. Fique em paz, tesoureiro. Não me olha com esses olhos. Ele que era o tesoureiro. Ficou tenso agora, né, tesoureiro? Ele carregava a bolsa. Para te ver o quanto Jesus menosprezava o dinheiro. Ele deixou com o cara que ia trair ele cuidar da bolsa. Aí o que acontece? Ele estava interessado nos pobres, Judas? Você acha que ele estava interessado nos pobres? Se vende esse perfume, tá para os pobres. Ele não estava interessado nos pobres. Em outra passagem a Bíblia diz que ele roubava do alforje. Tirava dinheiro dali. Só que, o que acontece? Ele tenta o quê? Dar um conselho para Jesus. Ouça, Jesus não recebe conselhos, ele dá conselhos. Jesus não recebe direção de ninguém. Ele dá a direção. Na verdade, ele nem dá, ele é a própria direção. Ele nos direciona tudo se nós estamos nele. Mas o que nós estamos mostrando aqui então? Coração. Fala assim comigo. A nossa oferta revela o nosso coração. A oferta de Maria nessa ocasião revelou o coração dela. Mas quando a oferta de alguém generoso expressa o seu coração, a crítica de um avarento também mostra o seu coração. Então aqui nós temos desvendados o coração de duas pessoas, Maria e Judas. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco hoje? Muitas vezes você tem se posicionado em abençoar a obra de Deus, mas às vezes você é criticado por isso. Para que tanto dinheiro para a igreja assim? Para sustentar pastor. Para pastor viver bem. É o que mais tem na internet hoje falando isso. Quem são esses que falam isso? São os Judas. Pastor, como assim? Eles não estão interessados. Já viu pessoas que dizem assim, eu vi algumas semanas atrás, alguém me mandou um vídeo, pessoas me mandam um vídeo. Eu não ouço, não vejo todos porque não tem tempo. Mas alguns eu vejo. E eu vi esse vídeo. Esse vídeo era um cara, não lembro o nome dele, vou chamar de idiota. Porque é mais ou menos o que ele se parece. Ele falava assim, não dê dízimo nas igrejas. Compre cestas básicas e ajudem as pessoas que estão precisando. Não dê dinheiro para as igrejas. Porque as igrejas, elas se tornam impérios. Ajude os pobres. Que pregação é essa? De Judas. É Judas que está falando isso. Por quê? Porque é a igreja que transforma as pessoas. A igreja que acredita nas pessoas. A igreja que investe. Agora, quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja. Então, quando você traz alguém aqui, ou você prega de Jesus para alguém, essa pessoa recebe mais do que riqueza, recebe a vida eterna. Então, quando você investe, você mostra o seu coração. A Bíblia diz, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu
coração. Não tem como. Você vai sempre falar pela sua boca o que o seu coração está cheio. Eu falei aqui semana passada, existe um Deus que concorre com o nosso Deus. Quem é? Mamon. É o Deus desse século. E todas as vezes que nós falamos de dinheiro, mês de dezembro é isso, o que acontece? Ele vem falar na sua vida. Se dá, vai ficar sem. Se fizer, vai faltar. Essa é a voz dele. Por quê? Porque ele quer dominar e quer limitar o favor de Deus na sua vida. Porque quando você decide abençoar, é ilusão achar que você vai dar alguma coisa. Sabe qual é o maior sonho dos irmãos? Às vezes, é que entre por aquela porta um milionário. Nós estamos ouvindo agora a história da videira, você já viu? Eu botei no grupo da igreja lá, um documentário. E alguns irmãos falaram, pastor, bem que esse cara podia vir para cá. Amém, amém. Esse cara podia vir para cá, pastor. Era milionário. Aí tem outro agora que fez um desafio com Deus. Todo ano ele vai dar um prédio para a videira. Todo ano. Já está no terceiro, parece. Já comprou o quarto terreno. A empresa dele faturava 70 milhões. Só por ele fazer esse voto, ele vendeu a empresa e ficou de sócio de uma parte. Só a empresa negociada rendeu 300 milhões. 70 para 300, uma troca boa, né? Ele falou, agora sim, agora eu vou poder mais cumprir o meu propósito ainda. Todo ano ele vai dar um prédio para a videira, mas prédio. Top. Ele já construiu 2, ele constrói tudo, entrega a chave na mão do pastor. Ó, pastor, faz a obra, ganha gente, edifica famílias e seja feliz. Aí tem gente que fala assim, pastor, será que ele não quer mudar para o Rio Grande do Sul? Será que ele não tem um carinho especial pela cidade de Canoas? É porque nós achamos que é o homem. Mas não é ele. É Deus. Deus pode levantar no nosso meio. Ele pode levantar. Tem irmãos aqui que eles estão no empreendedorismo, e estão lá crendo, e vai, e dá um passo para frente, um para trás, e eles persistem e vão. São eles que vão ser os milionários de amanhã. Não espere que vai entrar um milionário aqui e vai dizer, qual o número do Pix que eu vou dar o meu dízimo. Não vai acontecer isso. Não se iluda. Mas Deus vai levantar entre nós. Milionário nenhum quer Jesus. Só depois que eles quebrar. Quando eles quebram, aí sim eles entram por aquela porta. O que Deus faz? Deus abençoa eles. E eles voltam a prosperar. Entendeu o que eu estou dizendo? Não se iluda. Deus vai fazer. Mas Deus vai levantar em nosso meio. Vai chegar gente? Vai. Às vezes quebrada, vai. E Deus vai usar e vai ser um canal de bênção na vida da igreja. Mas é importante você saber que nós não podemos ter no nosso coração uma expectativa errada. Por que a gente pensa sempre no outro? E não em nós mesmos? Por que tem que ser outro que vai vir investir, não você? Deus não pode te prosperar e fazer de você ser esse canal? Basta você desejar no seu coração. Com certeza, tudo o que aconteceu surgiu por um desejo no coração. O que a palavra de Deus fala sobre isso, pastor? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, coloque no seu coração primeiro o desejo. Lá na sua igreja, aqui na sua igreja. Coloque, esse ano 2025 eu vou ser o maior dizimista da minha igreja. Sério. Antigamente eu vi alguns irmãos concorrendo aqui. Eu vou ser o maior. Hoje não vejo mais isso. Tem que voltar. Você precisa falar em fé. Eu vou ser o maior dizimista dessa igreja. Porque Deus abençoa a gente assim. Quando você decide ser generoso, o que a Bíblia fala? A alma generosa, essa prosperará. Teve alguém que me mandou um recado esses dias, falou assim, pastor, dezembro eu não vou ir no culto. Falei, é mesmo, porque só fala em dinheiro. Falei, tá bom, fique em paz. Não precisa vir. Por quê? Já revelou o seu coração. Entendeu o que eu estou dizendo? Você, como eu, deveria querer aprender muito. Eu vou dar uns cursos de finanças para a igreja, o ano que vem. Porque eu vejo que tem gente que ganha muito e joga muito dinheiro fora. Não sabe administrar.
Tem gente que tinha condição de ter casa nova, isso. Confessa os seus pecados, arrependem-se e vocês vão ser os primeiros da classe. Os primeiros da classe. Por quê? O primeiro processo é esse aqui que eles estão fazendo. Eles estão reconhecendo, eu preciso de ajuda. Tem uns que não eles precisam, mas eles... Deus me livre. Mas por quê? Porque quando você aprende a lidar com o que Deus deu na sua mão, isso vai multiplicar. Ser fiel no pouco é ser colocado sobre o muito. Então, eu contei só para os líderes. Os líderes dessa igreja sabem com quanto que eu vivo por mês. Fiz uma reunião para eles abrir as finanças e falei. Teve uns que quase choraram na nossa reunião. Quase choraram. Olharam para mim e falaram, eles achavam que eu ganhava rios de dinheiro. Falei, qual é a minha ajuda de custo de sobrevivência para ser pastor dessa igreja? Sobrevivência. E eu não estou reclamando não, vivo feliz com isso, porque quem me sustenta é Deus. Eu não vivo só com aquilo, Deus sempre levanta alguém para me abençoar, todo mês. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a sua confiança precisa estar no Senhor. E quando você administra o que Deus te deu, por que eu fiz isso? Por que eu vivo hoje? Porque eu sei administrar. Quem me ensinou? A igreja local. Sendo pastor, eu aprendi a administrar minhas finanças da casa. Eu quero dizer para você, esse ano de 2025 vai ser um ano em que Deus vai liberar muita bênção sobre a sua vida. Mas você precisa aprender a administrar. Eu ensino um processo para começar. Quem nunca na vida administrou direito as suas finanças, tem um processo chamado 80-20. É o pontapé inicial. Eu já estou te dando a dica para você começar amanhã já, não espere nem virar o ano. 80-20 é o quê? Você precisa aprender a viver com 80% do que você ganha. 80%. Porque 10% não é seu. Se você mexer, está errado. 10% é dízimo. É do Senhor. Não é dinheiro seu. Você precisa devolver. E os outros 10%? Reserva de emergência. Você precisa ter uma reserva de emergência. Então você pegou 100% do seu salário. 10% dízimo, 10% com uma reserva, numa conta que você não vai mexer. E de preferência não apareça na primeira página do seu banco. Existem essas contas hoje. E os 80%, vive com eles. Diminui lá o açaí, bota um X a menos. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus quer te prosperar. E alguns aqui, Deus já está prosperando. Mas você não está vendo o resultado porque o ralo está aberto e a água que da torneira está saindo tudo pelo ralo. Então o segredo para você prosperar é aumentar a torneira e diminuir o ralo. Menos dinheiro saindo, mais dinheiro entrando. Quantos estão entendendo? Diga amém. Essa foi de graça hoje. Entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, é simples. É, mas tem que praticar. Está cheio de gente que tem conhecimento, mas não pratica. Não basta só saber, tem que fazer. Quando você fizer, 3 meses fazendo isso, você vai ficar alegre. Sabe por quê? Você vai ter reserva de emergência. Aí você está andando com o carro, estoura um pneu. Estourou o pneu, não tem conserto. O que tem que fazer? Tem que comprar outro. O que 90% dos brasileiros fazem? Cartão de crédito. Dá para fazer em 10 vezes? Quanto mais, melhor. Paga 4 pneus num só. Mas se tem reserva de emergência, paga à vista. Consegue desconto. Você sabia que você paga à vista e consegue desconto? Você só ganha planejando. É, pastor. Compra às vezes 1 quilo de carne a menos. Eu não tenho condição, pastor. Eu vivo no limite. Até quem vive no limite consegue guardar. É só planejar. Porque você tem a bênção de Deus diferente do mundo. E sabe o que vai acontecer nesse tempo? Deus vai transferir riquezas. Como assim, pastor? Deus vai tirar do ímpio e trazer para o justo. Deus vai prosperar você. Você tem uma empresa. O ímpio lá tem uma empresa igual. Deus vai mandar mais cliente para você do que para ele. Você vai fazer coisa que vai dar certo e ninguém vai saber como deu certo, mas foi a mão de Deus que vai atrair cliente para você.
Você dirige, você é Uber, as melhores corridas vai vir para você. Você vai correr pouco, gastar menos gasolina e vai ganhar mais que o outro lá que não serve a Deus. Porque a Bíblia diz que faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Quantos creem? Porque isso basta fé. Pastor, mas nós vemos isso na Bíblia? Sim. Nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 35, no verso 4 ao 6. Êxodo 35. Lembre-se, Deus quer te dar prosperidade, mas com propósito. Todo dinheiro que vem na sua mão tem um propósito. Todo crente tem um propósito específico. Deus tem um plano para a sua vida. Alguém me perguntava esses dias, pastor, todo mundo tem que ser líder? Todo mundo vai ser líder? Não. Não. Todo mundo vai ser pastor? Não. Alguns serão. Mas todo cristão tem um propósito. Você precisa encontrar o seu e direcionar a sua vida para esse propósito. Você vai prosperar dentro do propósito de Deus. Dentro do propósito. Tem pessoas aqui que o seu chamado vai muito além do que você pode imaginar. Deus quer fazer de você um investidor, talvez dos maiores da obra de Deus. Isso não é maravilhoso? Tem alguém que diga assim, fala assim, nós vamos comprar esse prédio aqui, quanto custa? 2 milhões. 1 milhão eu dou. Hã? Você gostaria de ser aquele que dá 1 milhão ou que recebe 1 milhão? Hã? O que dá 1 milhão, sabe por quê? Porque dar é melhor que receber. Porque quem dá tem muito mais. Quem recebe, está precisando. Então, quem dá é muito melhor. Êxodo 35, 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra. Aleluia, até aí. Que cenário é esse aqui, pastor, de Êxodo capítulo 35? Lembra do povo que estava escravizado no Egito? Havia um povo hebreu escravizado no Egito. Já preguei sobre isso, quem lembra? Moisés é levantado para ser o libertador desse povo. Esse povo é liberto, atravessa o Mar Vermelho, vai para o deserto. Então eles começam a ser sustentados por Deus. Já te falei muito sobre isso, amém? O que eu não te falei é um detalhe, que eu vou te falar hoje. Quando esse povo saiu do Egito, Deus dá uma ordem. Está lá em Êxodo capítulo 11, versículo 2 e 3. Imagine o povo saindo do Egito. Quem que eles eram lá no Egito? Escravos. Escravo recebe salário? Não, escravo só trabalha e come. Quanto mais pão e água. Há quem diga que tinha cebola, repolho do Egito lá. Mas não passava disso, porque escravo não tem salário. Mas olha a ordem do Senhor na saída deles do Egito. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho egípcio e toda mulher à sua vizinha objetos de prata, de ouro, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. O povo escravo está saindo do Egito. Deus fala, cada um pede para o seu vizinho ouro, prata, tudo que vocês precisam. Depois do quê? Das 10 pragas. A última aconteceu foi a morte dos primogênitos. Esse povo saiu do Egito rico. Porque depois de tudo que aconteceu, os egípcios queriam que eles fossem embora. E eles entregaram tudo, a ponto de o povo atravessar o Mar Vermelho. Eles eram escravos por anos e saíram ricos. O que é isso? Restituição. Deus é o Deus da restituição. Deus estava restituindo o que eles perderam.
Todo o tempo que eles trabalharam como escravo e não receberam o salário, Deus restituiu no final. Fala assim para o irmão que está do seu lado, melhor é o fim das coisas do que o começo. Agora, por quê? Pastor, por que que Deus fez isso? Deixa eu perguntar para você. Deus precisa que você dê alguma coisa para Ele? Nada. Deus não precisa de nada que nós temos. Nada. Deus não sabe onde é que tem ouro? Sim, Ele fez a terra e tudo que nela há. Ele podia dizer para você agora, ó, vai ali, cava um buraco em tal lugar, que ali tem uma veia de ouro. Você vai encontrar. Você vai encontrar uma mina de diamante. Poderia ou não poderia? Sim, poderia, Ele sabe de tudo. Mas por que que Ele não faz? Porque Deus é um Deus de oportunidade. Ele quer nos dar o privilégio de sermos cooperadores da edificação da casa dele. Aqui em Êxodo nós vemos o povo saindo e entrando no deserto. O que que Deus fala para o povo? Moisés sobe o Monte Sinai e Deus dá então a planta da casa dele. No Monte Sinai é o monte da lei. Deus dá então a planta da casa que ele quer morar. E ele fala o quê? Ele direciona Moisés, pede ao povo que ofertem para a construção da edificação da minha casa. Você entendeu por que que Deus prosperou o povo lá no Egito? Agora vamos entender o que é o Egito. O Egito tipifica o quê? O mundo. Faraó é quem? O diabo. Deus vai levar muitos dos nossos irmãos a prosperar lá fora, para que eles sejam um canal aqui dentro. A proposta de Deus não mudou, só que é diferente. Lá naquela época era uma casa mesmo, era uma tenda, chamada Tabernáculo de Moisés. E tudo era edificado com ouro, com peles de animais, com tudo aquilo que os egípcios deram para os hebreus. Então entendemos o quê? Que tudo que você recebe é para um propósito. Esse povo de Deus, você acha que eles ficaram bem na foto ou não? Quanto ouro eles precisaram vender para comer? Nenhum. Deus mandava comida todo dia. Deus dava. E se batia sede? Onde eles iam comprar água? Dinheiro eles tinham agora, eles estavam ricos. Não precisava. Deus fazia sair água da rocha para matar a sede deles. E quando eles estavam reclamando, ó céus, ó querendo carne agora, porque Maná já não aguentava mais comer pão. Deus mandava codorniz em grande quantidade, para que eles pudessem comer. E a roupa, pastor? Qual o Renner do deserto que eles iam comprar? Tinha Renner lá? Não, não tinha. E C&A? Muito menos. Onde é que eles compravam a roupa? Eles não compravam. A roupa não envelhecia. Os sapatos não terminavam. Por quê? E as crianças, pastor? Criança gasta rápido a roupa. Crescia junto com o corpo. Ah, pastor, para com isso. Você precisa crer nisso, está escrito na Bíblia. Aqui em Êxodo. É a história dos nossos antepassados. Esse povo viveu isso 40 anos. E aí, pasmem. Eles viveram tudo isso reclamando. Eles viam a roupa crescer, o sapato não terminar, as pernas não inchavam, caminhando o tempo todo. E eles reclamavam. Hoje não tem mais isso, né? Ou será que tem? Tem gente que tem 25 pares de sapato e fala, eu preciso de um sapato novo, eu não tenho sapato. As irmãs não fiquem bravas comigo. Eu sei que a centopeia da família são vocês.
Mas é sério. Esses dias minha filha falou assim, a mais nova, que ainda está na minha casa. Eu preciso comprar uma blusa para mim. Eu falei, não acredito. Eu tenho 30 carretas de roupa aqui no prédio. Dou roupa para a cidade inteira. Eu não pode comprar roupa. É quase pecado isso. Quer ter o prazer de pagar? Eu te vendo, me dá o dinheiro aqui. Que tipo de blusa que tu quer que eu vou lá pegar? Sério? Até os irmãos, os jovens que estão aqui, eles nem lavam mais roupa. Você acredita? Volta e meia eu acho peças e peças de roupa no lixo aqui. Ó. Eu cheguei a uma conclusão. Eles não lavam mais roupa. Eles me olham com uma cara assim de cara de pau. Cedro do Líbano. Como se fosse assim, não sou eu. Eles não lavam mais roupa, eles jogam no lixo. E tem sempre roupa para doar aqui. Você aproveita para dar uns toques aqui também, já para eles se ligar. Porque eles acham que eu não sei, mas eu sei. Quando estamos entendendo, diga amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, seja grato. Por quê, pastor? Lembre-se, a gratidão atrai o favor de Deus. Agora, quem é grato, expressa gratidão. Se você reconhece que Deus tem te abençoado, você se torna uma bênção. Você tem prazer de abençoar outras pessoas. Quando você olha para o seu derredor, sua casa, sua família, você fala assim, Deus tem cuidado de nós. É isso que eu chego à conclusão quando eu olho para minha casa, ao longo desses anos. Eu falo, Deus tem me abençoado muito. Tudo que eu faço, que eu vier a fazer, não é nada perto do que Deus já fez para mim. E aí o que acontece? Você se torna grato. Grato. Tudo que as pessoas precisam, você vai e faz. Você se coloca na brecha da oportunidade para ser uma bênção. E é isso que Deus quer fazer com você, olha para cá. Mas você precisa ter um coração disposto. O que é um coração disposto? É um coração generoso. E a palavra generosidade na Bíblia tem um significado. No hebraico é nadib. Bem assim como se fala, nadib. Que significa voluntário, alguém que tem prazer em dar. E quando nós procuramos um segundo, você procura ali o original da palavra, você procura uma segunda característica, você vai encontrar principesco. O que é isso? Alguém da realeza. Príncipe e princesa. Então, generoso, ele é alguém da realeza. Fala de príncipe e princesas, de pessoas que realmente entenderam quem são. Então, você, biblicamente, é um príncipe e uma princesa de Deus. E Deus está treinando. Para quê? Por que hoje você é um príncipe e uma princesa? E amanhã você vai ser um rei. Deus está te treinando para assumir um trono. Quando ele vier para reinar, nós sentaremos no trono junto com ele. Mas hoje, pela fé, crendo na palavra, nós entendemos que nós já estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Então nós já estamos assentados num trono. E quem está sentado no trono faz o quê? Reina. E reinar em vida é decretar contra toda e qualquer circunstância. Talvez eu estou falando aqui e você está pensando na sua realidade. Esse é o grande problema que não deixa as pessoas avançarem. Nós não andamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Quanto mais você olha e o que você está vendo não é promessa de Deus, você não deve falar. Ah, pastor, a promessa aí desse ano de 2025 é restituição. Mas eu não sei não. Ouça, pelo amor do Pai. Uma palavra só vai se cumprir na sua vida se você tomar posse dela. Então, quando você recebe uma palavra de Deus, se agarra nela com as duas mãos. Ela é uma boia no meio de um oceano tempestuoso. Você não vai afundar se estiver agarrado na boia. Essa é a palavra de Deus. O que me manteve até hoje aqui foi a palavra de Deus. Pessoas já vieram, fizeram promessas. Nós estamos juntos, pastor. Uma vez um senhor, bem velhinho, eu vou doar o primeiro prédio da igreja. E pastor se motiva fácil. E eu fiquei motivado. Falei, esse irmão vai doar mesmo, vamos orar. Onde é que ele está, pastor?
sumiu, nem no culto vem mais há muitos anos. Então, se agarre na boia da fé. Você tem uma palavra de Deus? Se agarre nela. Porque as tempestades virão. As tribulações virão. Os terremotos virão. Mas se agarre na boia, porque a palavra é a verdade. Então, quando você firma na verdade, o que acontece? Você permanece na verdade. E aí você vai o quê? Experimentar essa verdade como prática da sua vida. Então, se você tem uma palavra de Deus para prosperar, esse é o seu ano. E você tem que começar o ano assim, declarando. Aí pode ser que comece o ano e alguma coisa dê errado. E o que acontece? Qual que é a tendência? Viu só? O pastor falou, mas aí, olha o que está acontecendo aí. Não é assim com as mudanças? O fulano mudou converteu. Aí recém converteu, vem para a vida da igreja. 2 semanas depois cai no pecado. Aí, ó, viu? Nem converteu nada. Calma. Calma. O processo da transformação é lento. Para alguns pode ser rápido, mas para outros é mais devagar. E ouçam, para alguns pode levar anos. Mas qual que é o segredo, pastor? Não desistir. A persistência quebra a resistência. E a transformação não está em outro lugar, senão na casa de Deus. Só que eu vou dizer para você, a casa de Deus não é esse prédio. Eu falei, o povo saiu escravo, ficou rico. E os egípcios transferiram riqueza. Para construir o que aquela riqueza? É a casa de Deus. Só que hoje a casa de Deus não é mais feita por mãos humanas. Hoje a casa de Deus é a igreja. E a igreja não é esse prédio, a igreja somos nós. Então, quando que nós edificamos a casa de Deus? Quando você é um canal para patrocinar o evangelho. Quando você diz, conta comigo. E não é só algo da boca para fora. Sério. Nós vemos uma geração das pessoas que falam mais bobagem na face da terra. Que elas falam coisas que elas não conseguem cumprir. Mas se você falar por fé, você não vai conseguir cumprir. Deus vai cumprir no seu lugar. Tudo que você decidir, sério. Eu ouso dizer para você, se hoje, não estou dizendo para ninguém fazer, estou te dando um exemplo. Se hoje alguém aqui decidir no seu coração, eu vou doar uma máquina de ar-condicionado sozinho, 10 mil e poucos reais. Quanto que é uma máquina, Jonas? 10.900. Eu vou doar sozinho uma máquina. Se alguém decidir no seu coração isso, Deus vai abrir uma porta. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Para que Deus vai fazer isso, meu Deus? Para honrar sua fé. Eu não estou dizendo para ninguém fazer. Estou te dando um exemplo. Porque o que nós pensamos? Pastor, se eu tivesse condições, Deus sabe que eu faria. Deus sabe nada. Deus trabalha por fé, não por condições. Deus não anda por condições humanas. Quem anda por condições somos nós. Deus anda por fé. Porque é assim, você decide, Ele é o pai. Ele é o pai. Quem tem filho pequeno aí? Seu filho quer comprar alguma coisa? Você sabe que quem vai pagar vai ser você. É o pai que paga. Quando o pai é avarento, o filho está ralado. Que não paga nem um sorvete 2 pila. Não é mais 2 pila, agora é 5, né? Não paga. Quando o pai é avarento, o filho está lascado. Mas o filho vai se tornar avarento igual o pai depois. É um ensino. Mas você tem um pai generoso. Você pede e ele paga a conta. Se prepare. Faça os seus alvos para 2025 generosos. Por favor, se você não tem carro, coloca lá um carro. Pastor, mas eu não tenho nem a carteira. Já começa na virada do ano agora. Ou vai na segunda-feira, se estiver aberto, começa essa carteira. Mas eu não tenho condição. Para com isso, você é filho do rei, meu Deus do céu. Para de olhar para as suas condições. Olha para o seu pai que é rico.
Deus pode enviar uma pessoa. Eu já vi isso acontecer. Uma pessoa. Assim, nem te conhece às vezes. Ó, Deus falou comigo. Você precisa tirar a carteira. Está aqui, ó. R$3.000 para tirar a carteira. Eu sei que para muitos é difícil de acreditar. Por isso você não recebe. Mas quando você crê, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu já vi gente sonhar com casa própria e hoje está morando nela. E não ter gastado um centavo para tê-la. Eu já vi gente falar assim, eu vou ter o meu carro. Está aqui a Rosângela, ó. E não é por acaso. Tem o carro hoje, Rosângela? Eu tive muitas reuniões. Ela está no segundo carro já, aleluia. Depois, se você quiser, ela ora por você aí, que está com pouca fé. Mas o que eu estou dizendo? Por que eu estou falando isso? Porque eu já fui em célula, lá em Santa Rita, que ela orou pela carteira de motorista. Deus me deu a graça de estar. Depois ela orar pelo carro. E miraculosamente, as coisas aconteceram. Mas talvez você fale, meu problema não é carro, pastor, eu preciso de uma casa. É. Por isso que o Rogério está aqui hoje. Uma vez era casa, né, Rogério? Lembra que tu mandou oração, pedindo de oração? Tem a casa hoje? Tem. Mas por que isso está acontecendo hoje, pastor? Porque talvez você está aqui me olhando com essa cara de filho amado, e você está precisando disso. Aí você fala assim, eu não posso pedir para Deus, eu tenho só que agradecer. Seja grato, mas peça. Porque a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Pedir e dar-se-vos-á. Um pouquinho? Não. Pedir e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Você sabe o que é recalcada? Você pega um recipiente que vai arroz, você bota o arroz, parece que está cheio, né? Você dá uma sacudida, uma batida, ele cai e enche mais. Recalcar é isso. Você achou que recebeu muito? Deus vai dar uma recalcada. Recalcado tá bom? Não, vai ser transbordante. É isso que a palavra está dizendo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho nada para pedir. Então eu vou te dar o meu alvo de oração para você orar, porque eu tenho muita coisa para pedir. Muita coisa. Se você não tem nada para pedir para Deus, peça os meus alvos. Concorde comigo em oração. Mas eu quero dizer, 2025 é ano de restituição, porque é ano de orações respondidas. Não poupe, fique de pé no seu lugar. Não poupe nos seus pedidos. Não poupe. Não poupe nos seus pedidos. Deus quer dar. Eu sei que às vezes nós achamos que Deus já está enjoado de ver nós pedir. Mas quando você pede algo para Deus, você honra Ele. Porque você reconhece que só Ele pode dar. Sério. Um dia eu falei uma besteira do tamanho do planeta. Meu filho me corrigiu. Eu fiquei bravo com ele, xinguei ele. Depois eu pensei, ele está certo. Eu falei, orei tanto por um carro bom. Agora tem um carro bom, não quero mais carro. Esse aqui está bom. Deus falou comigo, falou, é mesmo? Só essa miséria que tu quer? Tá bom. Falei, não. Eu sou bem quebrantado. Rapidão eu me arrependo. Eu já falei, até fevereiro eu vou trocar de carro. Eu sei que pastor, não tem muitos améns, são poucos. Mas até fevereiro, ouça o que eu estou dizendo, eu vou trocar de carro. Deus vai me dar um carro muito melhor. Mas por que eu estou falando para você? Até dezembro eu vou comprar minha casa própria. Hoje eu sou sacerdote do prédio, eu moro aqui. Mas Deus vai me dar minha casa até o dezembro. Os amém aumentaram, por isso que eu vou ensinar. Mas eu estou dizendo isso, que vai acontecer com você também. Se você crê nisso que eu estou te falando, e não olhar para a sua condição, as portas diante de ti vão se abrir. E Deus vai restituir. Tem coisas que você perdeu, você nem sabe que perdeu. E vai vir parar na sua mão. Tem gente que vai ficar assustada com tanto favor de Deus que vai vir na sua direção. Sério. Você vai rir sozinho.
Você fala assim, meu Deus, tudo isso? Mas nunca se esqueça, Deus continua contando com você para a edificação da casa dele. Eu quero dizer, eu louvo a Deus por 2024. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas chegou o tempo final das escassez entre nós. Chegou o tempo final. A hora de dar uma guinada agora. Tudo entre nós vai prosperar. Tudo, tudo. As mulheres que estão aqui, você quer ter filho e não teve até agora, 2025 é o seu ano. Vai ter, vai florescer. Tempo de crescimento, avanço. Pastor, eu já tenho filho demais. Deus pode mudar tudo, meu irmão. Que nunca é demais. O Roger que o diga. Mas eu quero dizer para você, sonhe alto. Amém? Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro hoje sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Essa palavra, ela foi como uma flecha que acerta o alvo. Eu declaro que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós somos gratos, sim, por tudo que o Senhor tem feito. Mas nós nos prendemos hoje. A palavra profética para 2025. O ano da restituição. Eu creio que sonhos que ficaram para trás serão restituídos. Pessoas que tinham planos, projetos, aleluia. Ouça o que eu vou dizer para você agora. Nessa noite tem pessoas aqui que você abandonou alguns projetos da sua vida. Deus vai restituir projetos que foram abandonados. Ele está dizendo assim, ó, sou eu que coloco o ponto final, não é você. Existem sonhos que ficaram escondidos, enterrados, você achou que não ia mais acontecer. O Senhor te diz nessa noite, eu sou o Deus da restituição. Se prepara para voltar a sonhar sonhos grandes, porque é isso que Deus tem para os seus filhos, grandes sonhos. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, casa cheia de tudo de bom. Eu declaro portas abertas nos negócios, no seu trabalho. Eu declaro prosperidade em todas as áreas da sua vida. E ainda esse ano, antes do final do dia 31 de dezembro, milagres serão liberados dos céus para a terra. E o Senhor te favorecerá como um sinal da bênção que virá em 2025, em nome de Jesus. Levante a sua mão para cima e diga assim, eu creio e tomo posse dessa palavra. Eu creio que nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor, Ele me cuida e me torna um canal de bênção por onde eu passar, em nome de Jesus. Diga amém. Quero dizer para você, se agarre nessa palavra, você vai experimentar coisas grandes. Tudo começa pela fé, amém? Levante a sua mão, declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que esses últimos dias de 2024 sejam os melhores dias da sua vida até aqui. Declaro que portas se abrirão e o favor de Deus cairá sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu espero você dia 31, às 9 horas, começa o nosso culto aqui, vai ser uma grande bênção. Dê um abraço, pelo menos 3 irmãos, nós estamos encerrados, em nome de Jesus. Você que está conosco no nosso canal do YouTube, eu quero declarar sobre você uma semana abençoada e que você possa experimentar do favor e da bênção do Senhor. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário, isso nos ajuda muito a alcançar muitas outras pessoas. Fica na paz, Deus abençoe e até a próxima. Nunca inchavam, as roupas não envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Se Deus é esse que está por perto,
seu projeto